Quantas vezes você já tratou uma doença e não sabia qual era a causa? Pois é, as doenças psicossomáticas são resultado de uma série de problemas emocionais que se traduzem em dores e sintomas com raízes muito mais profundas. E é sobre isso que eu converso agora com a psicóloga Catarina. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente e falar de um assunto que eu acho que muita gente não percebe, né? As nossas emoções, elas podem se manifestar e eu acho que cada vez mais a gente percebe isso de forma física. Sim, uma coisa bastante importante para todo mundo que está acompanhando Ver Mais é a ideia que não existe uma emoção sem um corpo e não existe um corpo sem emoção, a não ser que ele esteja morto. A evidência é que você está vivo, o seu corpo responde às experiências do dia a dia. Né? Então, os acometimentos psicossomáticos, eles são a condição de um corpo que, mesmo saudável, pode sentir um pouco de pressão ou muita pressão nessa experiência do dia a dia. Né? Tem algumas doenças que são mais comuns ligadas a esse somatório das emoções. Assim, o que é importante dentro da psicossomática? A gente separar um pouco o que é a doença psicossomática do que é um padecimento somático. Às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, a pessoa tem uma dor muscular, ela vai ao médico, ela faz os exames e não se constata nada. Geralmente ela está somatizando uma situação. Isso tem um ponto de partida. Ou ela fez uma prova, está esperando um resultado de um exame, ou teve uma briga muito grande. Então há um ponto e esse ponto conecta uma emoção que afeta a dinâmica do corpo. Isso é a somatização de uma situação. Agora nós temos uma outra coisa que são as doenças instaladas, as doenças psicossomáticas, né? Então você tem elementos, por exemplo, que o descontrole da emoção, na verdade não é o descontrole, é quanto eu não tomo consciência que isso está acontecendo comigo. Isso pode produzir um nível de desgaste no organismo e ele pode ser gatilho para, por exemplo, doenças respiratórias como a asma, doenças de pele como a psoríase. Você vive uma situação de estresse potente e o seu corpo reage. Mas ele também pode ser um fator agravante. As doenças psicossomáticas, a pressão emocional pode agravar, por exemplo, os quadros de diabetes, onde você pode estar com a dieta regulada, você pode estar com a insulina em dia e ainda assim você não consegue estabilizar, porque o fator emocional não entendido pela pessoa vai afetar o organismo numa doença que já está instalada. Exato, e aí você faz tudo direito e não dá certo e não dá certo e não sabe por quê. Emocional está desequilibrado. Doutora, quando a questão é a seguinte, ontem a gente falou sobre isso, eu acho muito engraçado a gente falar desse assunto agora. Uma pessoa que teve uma situação de muita ansiedade, tinha que fazer algo e daí, naquele momento, o corpo inteiro encheu de alergia, teve que tomar antibiótico por um tempo porque aquela situação causou um estresse tão grande que ele se encheu de pipoquinha e tal, ficou, né, uma doença de pele ali que era visível. Nesse momento a pessoa conseguiu identificar que era o estresse, foi ao médico, a dermatologista falou totalmente emocional esse teu problema. Quando que essa situação ela causa imediatamente uma reação no nosso corpo e quando ela vai se somando a ponto de ser algo mais grave, que a gente não entende que aquilo veio somando e acabou naquela doença, ou de pele, ou respiratória. Qual que é a diferença? Por que um é tão grande e o outro vai demorando? O que acontece? Isso depende muito da autoconsciência que a pessoa tem e do quanto ela sabe se aquela reação é normal para ela, é regular, normal no sentido de ela já conhecer aquilo no corpo dela, e o quanto, quando ela vai buscar ajuda de um profissional de saúde, o profissional de saúde estar bem informado para entender o quanto aquilo é da dinâmica do organismo ou é uma coisa muito situacional, muito pontual. Muitas vezes a somatização, a pessoa diz assim, isso aqui é porque eu estou estressada, essa dor de cabeça, e não vai no médico. Não indo no médico, ela não tem um diagnóstico adequado, e na ausência de um diagnóstico adequado, ela pode estar padecendo de algo que não seja só a resposta a uma situação de estresse. Pode ter ali um problema importante em nível orgânico instalado. Então, também é importante de não ficar atribuindo tudo a isso é psicológico, porque pode ter, de fato, um problema orgânico. Então, é
importante a pessoa, sobretudo, prestar atenção sobre si e tentar entender se aquilo que está acontecendo no corpo dela é regular para ela, porque as pessoas respondem uma mesma situação de estresse num grupo vai produzir reações diferentes, porque cada pessoa é única. Exato. Por isso que é importante que a pessoa se conheça, ela saiba de si para poder entender qual é o limite dessa situação. Como você falou, a reação de pele é uma reação bastante comum nos casos em que você somatiza uma situação, mas somatizar tem um ponto e a partir daquele ponto as consequências. O problema é quando aquela reação de pele aparece e não tem nada. E aí a gente precisa, sempre é importante quem está assistindo a gente entender, presta atenção em você. Presta atenção em você, tenha um médico que seja capaz de lhe acolher e, no limite, também os profissionais médicos recomendarem o acompanhamento psicológico quando verificadas todas as questões clínicas, não há nada no organismo que justifique aquelas reclamações, aquelas queixas. Certo. Doutora, só para não deixar a nossa telespectadora sem resposta aqui, vou responder rapidinho. A Jaqueline Silva, obrigada, Jaque. Ela deu boa tarde e pede como resolver esses problemas psicossomáticos. Tem várias formas. A primeira delas você tem que ter consciência de quem é você, dos limites do seu corpo, você tem que fazer um exercício de autoconhecimento. Então, todos os dias, você tem que parar e dizer como foi meu dia hoje. E você começa a entender o que é regular para você, normal, entre aspas, mas o que é conhecido e o que é fora da curva, o que é que você não entende. Quando muito disso começar a acontecer de você não entender, o melhor que você faz é procurar um profissional médico. Esse profissional vai fazer uma revisão em você, vai fazer os exames necessários e também com esses médicos questionar a possibilidade disso ser um quadro de caráter psicológico que precise também depois de um acompanhamento de um psicólogo. Mas existem coisas, bem rapidamente, que eu acho que são interessantes. Desenvolva um estilo de vida saudável, né? Não coma tanta comida industrializada, caminhe, tome sol, durma de maneira consistente, né? Procure organizar o seu quarto sem internet, para você relaxar e, de fato, desenvolver qualidade de vida. Quanto mais você desenvolve qualidade de vida, menos doente de qualquer ordem de doenças você vai ficar. Perfeito, ótima dica. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente. Um ótimo fim de semana.